Autoridades, sejam bem-vindos a mais um Real USA Connection, um segmento do meu canal onde a gente fala sobre investimentos imobiliários nos Estados Unidos, seja através da aquisição de imóvel, seja através da construção. E o vídeo de hoje eu vou falar sobre 4 formas de você investir no mercado imobiliário nos Estados Unidos sem ter que necessariamente adquirir uma propriedade. E a primeira forma, e a mais simples, é através do investimento em cotas de fundos imobiliários. Basicamente, um fundo imobiliário é uma empresa juridicamente constituída que tem as suas cotas negociadas em algum tipo de bolsa de valores. Normalmente, ele pode ser um fundo fechado também, mas o grande objetivo é justamente a liquidez, então é bom que eles estejam listados em uma bolsa de valores, como por exemplo a Bolsa de Nova York, a Nasdaq, a própria Nova Bolsa Brasil, aí no Brasil, enfim. Basicamente, o que um fundo imobiliário faz é pulverizar a captação de recursos através de vários investidores para aquisição ou desenvolvimento de projetos exclusivamente imobiliários. Então, qual que é a grande vantagem? Bom, a primeira grande vantagem é que, pelo fato dele ser pulverizado, normalmente o valor para investir é muito menor do que adquirir uma propriedade. Ao invés de você ter que pagar 100, 200, 300 mil para adquirir uma casa, um escritório ou um pequeno prédio, você pode comprar cotas com valores tão baixos quanto $100 até fundos mais estruturados, às vezes com um valor de capital de $1.000, $2.000 até $10 mil de investimento. Então, através do valor reduzido das cotas, isso possibilita a entrada de mais pessoas nesse segmento de investimentos. A segunda grande vantagem dos fundos imobiliários é justamente a liquidez. Como vocês sabem, para você comprar ou vender um imóvel, existe um prazo que precisa ser cumprido. Você tem que achar um corretor, você tem que colocar esse imóvel no mercado, negociar as condições, enfim, passa por todo um processo de compra e ou de venda que pode demorar aí até você desejar vender e receber o seu recurso financeiro. Como os fundos imobiliários normalmente têm as suas cotas negociadas em uma bolsa de valores, é um mercado extremamente líquido, ou seja, uma vez que o produto que você investiu, o fundo que você investiu, seja bom, as pessoas queiram adquiri-lo por uma forma ou por outra, sempre existirá um mercado ativo para negociar essas cotas do fundo. Então vamos supor que você queira resgatar $1.000 do seu fundo. Você vai até o mercado, coloca as suas cotas à disposição e espera que alguém faça a aquisição dessas cotas. Então esse é um benefício de promover a liquidez no mercado imobiliário. E além disso, diferente de você ter exatamente uma propriedade, onde você não pode vender um quarto, uma sala ou a cozinha, no fundo imobiliário você não precisa vender todas as suas cotas quando você precisar de recursos. Você bota à venda justamente aquela quantidade de cotas necessárias para cumprir as suas obrigações financeiras. Então, se você tem lá $100 mil investido no fundo e você precisa de $10 mil, você simplesmente vende o equivalente a $10 mil das suas cotas no mercado. Então essa é a primeira e talvez a mais fácil maneira de investir em imóveis sem ter que comprar uma propriedade. Para fazer isso, você precisa ter uma conta em alguma corretora ou o banco que você atua precisa ter o acesso ao mercado financeiro para que você possa fazer a aquisição dessas cotas do seu fundo. A segunda forma para você investir no mercado imobiliário sem adquirir uma propriedade é através dos ETF, que chama Exchange Traded Fund. Basicamente, os ETFs são fundos que compram cotas de outros fundos. No primeiro exemplo, você estava comprando a cota de um fundo imobiliário específico. Então, aquele fundo investia em um projeto ou em um conjunto de projetos única e exclusivamente. Quando você adquire um ETF, é muito provável que esse ETF compre cotas de vários outros fundos imobiliários. Então, o que isso proporciona? Proporciona para o investidor a possibilidade de diversificação. Então, se você compra um ETF do segmento imobiliário comercial, você não vai ter cota de um fundo imobiliário comercial ou de um prédio comercial. Esse ETF vai
o seu gestor vai escolher no mercado quais são os melhores fundos imobiliários do setor comercial e vai adquirir uma proporção de cotas de cada um deles. Assim, se um projeto não vai tão bem, ele é compensado por outro projeto. Da mesma forma que os fundos imobiliários, os ETFs também têm as suas cotas negociadas em bolsa, ou seja, o critério da liquidez e da divisibilidade do seu investimento também é aplicado. Então essa é uma opção também para quem ainda é muito leigo e não se julga necessariamente capaz de conseguir analisar um fundo imobiliário especificamente. Então ele se apoia na experiência do gestor que vai fazer essa seleção para ele e colocar vários fundos debaixo de um único ETF. A terceira forma para pessoas que gostam de um pouco mais de risco é adquirir ações de empresas que atuem no mercado imobiliário, sejam grandes incorporadoras, sejam grandes administradoras de condomínios ou de prédios comerciais ou até de hospitais, sejam construtoras. Então aqui o mercado imobiliário americano ele é extremamente vasto e o mercado de capitais é gigantesco, são mais de 5.000 empresas listadas na bolsa, então ele possui um volume de investimento de liquidez muito alto. Então, se alguém quiser investir no setor de construção civil, por exemplo, ou no mercado imobiliário aqui nos Estados Unidos, é possível comprar cotas de imobiliárias, construtoras, incorporadoras, prestadoras de serviço, enfim, toda a cadeia produtiva que faz parte da construção civil pode ser uma forma de investimento através da aquisição de ações dessas empresas. E como vocês sabem, ou se não sabem, passam a saber agora, quando você adquire ações de uma empresa, você se torna sócio da empresa, ou seja, a distribuição de resultado que acontece beneficia o investidor. E além disso, num mercado de alta, logicamente, você acompanha a valorização dessas cotas ou a valorização da empresa reflete no seu patrimônio. Da mesma forma, se houver uma queda, o preço das ações cai. Mas lembramos que investimento em ações normalmente são investimentos de longo prazo, então as pessoas não devem se desesperar com pequenas oscilações no curto prazo. É necessário entender se aquela empresa é sólida e se ela está num mercado sólido, para então fazer as suas apostas. A quarta forma de participar do mercado imobiliário nos Estados Unidos, sem necessariamente comprar uma propriedade, é através do Hard Money Loans. Basicamente, o Hard Money Loans são fundos ou investidores que emprestam recursos para pessoas que querem adquirir propriedade, seja terreno, seja prédio comercial ou seja casa, ou construir propriedades, casas, prédios, apartamentos, escritórios, enfim. O que acontece? Quando o consumidor quer adquirir um terreno, ou quer fazer uma construção, ou quer comprar uma casa, ele precisa até o mercado bancário. Entretanto, nem todo mundo tem os pré-requisitos, a qualidade do crédito ou as garantias necessárias que o banco pede. Então o que eles acabam fazendo? Vão para um mercado paralelo, que são os Hard Money Loans. Pegar dinheiro de investidores privados que emprestam com uma condição de risco maior, porque se você foi rejeitado por uma instituição financeira e está no hard money, logicamente o seu risco deve ser maior e ao mesmo tempo com taxas maiores. Em média, aqui nos Estados Unidos, o hard money loan vai de 9,5% até 15% de juros. Então, se você empresta o seu recurso para pessoas que querem comprar ou construir no mercado aqui nos Estados Unidos, essas pessoas vão pagar em média de 9,5% a 15% de juros. Logicamente que você não faz isso sozinho, você precisa contratar um collector, uma pessoa que vai cobrar dessa outra que tomou o empréstimo para fazer o pagamento para vocês. Normalmente esses empréstimos são atrelados a alguma espécie de garantia real, seja um terreno, seja uma propriedade, enfim, e mais o aval pessoal dos investidores como forma de mitigação de risco. Então, pessoal, investir no mercado imobiliário não significa necessariamente adquirir um imóvel. Existe uma série de outras gamas de investimentos que podem servir ao tamanho do bolso, às necessidades e às exigências de liquidez de cada um para fazer parte desse mercado que é o maior mercado do mundo em todos os segmentos devido à cadeia produtiva que ele alimenta. Espero que tenham gostado. Se tem alguma dúvida, deixe nos comentários abaixo. Até mais!